Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso Odontologia e Horf Integrativa a partir de uma visão ortomolecular, de uma visão sistêmica. E vamos direto ao assunto. Eu prometi para você, cada um de vocês que está aqui comigo, nós não teríamos aí enrolação, nós iríamos direto ao assunto. E na aula anterior, nós paramos exatamente nesse slide. E é daqui para frente, né, que nós vamos seguir. Bom, então essa frase do Isaac Newton, se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigante. Eu havia comentado no finalzinho da aula anterior que nós precisávamos nos apoiar, né, nesses grandes nomes da odontologia integrativa, como Weston Price, que é um colega nosso, foi um colega nosso de profissão, um cirurgião dentista, que começou, teve essa ideia, né, concebeu essa ideia de que a nutrição, né, era de suma importância para o resultado do tratamento dos seus pacientes. Não só do tratamento bucal, mas sim da saúde sistêmica dos seus pacientes. Bom, então, como a gente havia falado na aula anterior, em 1968, então, nós temos a primeira publicação com esse termo ortomolecular, né, cunhado aí, feito, né, por Linus Pauling. Só que em 39, como a gente já viu, vamos só dar uma recapitulada, o Weston Price já tinha feito esse conceito, mas ficou um pouco desconectado de dentro da odontologia. A odontologia passou por um longo período onde se tratava muito só de dente, depois do sistema estomatognático e depois com o avanço da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial das partes ósseas, também de tecido mole, mas principalmente com o advindo da Hoff é que começou-se a pensar muito em tecido, em pele, né, em rosto como um todo, em retomar o pensamento de processo de cicatrização, retomar o pensamento dos conceitos integrativos, e 2018 é um grande marco, porque tem um grande congresso, né, onde a gente começa a retomar aí essa visão integrativa dentro da odontologia. É o primeiro Congresso Internacional de Saúde e Odontologia Integrativa, que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu palestrei nesse congresso, falei já sobre o tema, né, da odontologia integrativa, falei sobre o tema da Hoff. Isso foi em 2018, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, se eu não me engano. Muito bem. Mas aí eu levanto uma questão para vocês que estão assistindo essa aula, que estão fazendo esse curso comigo. Nós devemos ter cuidado com as práticas integrativas? Será que existe alguma coisa? Porque na aula anterior eu cheguei a comentar com vocês que era possível, né, que algumas questões, como por exemplo os nutracêuticos, pudessem fazer mal para a saúde do paciente, e realmente podem. Em determinado momento, se for feito de uso indiscriminado, se for feito de forma indiscriminada, esse nutracêutico ele pode trazer muito mais prejuízos do que benefícios ao paciente. Então, será que a gente deve ter cuidado com as práticas integrativas? Bem, existe um limite entre essa abordagem integrativa e a abordagem misturativa, como eu já trouxe também na aula anterior. Então, é esse limite que a gente deve estabelecer. Daqui eu não vou passar, porque aí já vai passar a ser uma prática misturativa. Eu vou estar misturando já um monte de questões, já vou estar misturando um monte de práticas, achando que estou sendo integrativo, mas na verdade estou sendo misturativo. É colocar um monte de ingredientes dentro de uma tigela e começar a mexer aquilo tudo, misturar aquilo tudo. Isso não é legal. Tudo bem, pessoal? O que é importante é nós termos a nossa prática integrativa. O grande preconceito que existe é porque as pessoas não sabem, às vezes, diferenciar, ou porque os profissionais não sabem se diferenciar. Ser integrativo não significa que você vai sair fazendo todas as práticas que você aprendeu, as quais você conhece, e tem gente, infelizmente, que às vezes faz, acho que nem tem tanto domínio assim. Não. Ser integrativo é você olhar o paciente como um todo, sobre perfil biopsico, fisiológico, fisiopatológico, farmacológico, você olhar o seu paciente como um todo. Ser misturativo é você não olhar esse paciente como um todo e sair aplicando. Na verdade, o que deveria estar lá no finalzinho, a cereja do bolo, você começa por ali. É prescrição de nutracêutico, é prescrição de ozônio, é prescrição de soroterapia, né, que é a nutrição parenteral, prescrição de um monte de coisa, sem você ter o devido conhecimento. Então, ser misturativo jamais, integrativo sempre.
Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo para que nós possamos trabalhar com a prática integrativa sem que nós ultrapassemos os nossos limites de atuação, sem que nós ultrapassemos aí aquele lugar onde nós precisamos estar, que é a nossa área de atuação, é o equilíbrio. Quando nós temos esse equilíbrio dentro do nosso conhecimento, da nossa área de conhecimento, então nós passamos a não ser misturativos, como está aqui no slide anterior. Isso aí é o profissional desequilibrado do ponto de vista de conhecimento. Às vezes tem até conhecimento, mas o conhecimento não está dentro de uma forma, dentro de um sistema. E é isso que eu venho trazer para vocês. É esse sistema, é esse modelo, essa fórmula, essa forma de fazer. Com quais referências, Roberto? Com as vozes da sua cabeça? Não, com aquelas referências que nós falamos na aula anterior. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, a gente passa a não ser misturativo, e sim passamos a ser integrativos, e essa é a nossa grande ideia, e esse é o meu grande objetivo. Se você sair desse curso tendo essa ideia de que o equilíbrio entre o seu conhecimento, porque não adianta também você conhecer um monte de coisas, né? Existe uma frase que a gente deve aprender de tudo, ouvir de tudo e reter aquilo que é bom, e executar aquilo que for melhor ainda. Então, se você tem vários conhecimentos, mas esse conhecimento não está sistematizado, não está formatado, você está igual uma folha solta ao vento. Não vai funcionar, não vai adiantar. Tá bom, pessoal? Então, sempre esse equilíbrio é a grande sacada. E aí, uma pergunta para que nós possamos responder. Qual é o maior órgão do corpo humano? Bem, durante muito tempo, disse, né, foi dito, você vê os livros de fisiologia mais antigos, que a pele é o maior órgão do corpo humano. Se fosse a pele, hoje em dia, o cirurgião dentista, ele está já trabalhando muito também na pele, já está trabalhando muito em questões de tecido mais subcutâneo, de tecido também mais superficial. Mas acontece, pessoal, que recentemente foi se descoberto que o maior órgão do corpo humano chama-se matriz extracelular. A gente chama de MEC. Vamos imaginar a matriz extracelular como se fosse um grande aquário e as nossas células como se fossem peixinhos. Ok? A célula do seu paciente são peixinhos desse aquário. Se esse aquário estiver sujo, é claro que esses peixes vão ter maior facilidade de ficarem doentes e até irem a óbito. Quanto mais você limpa esse aquário, quanto mais você deixa esse aquário límpido, essa água clara, essa água salutar, mais esses peixes vão ter uma saúde melhor. Então, a matriz extracelular é como se fosse um grande aquário e as células do nosso paciente, as nossas células, é como se fossem os peixes dentro desse aquário. Qual é o grande objetivo? O objetivo é que nós possamos ter esse aquário sempre limpo. O objetivo é que nós tenhamos sempre o campo biológico, o terreno biológico do paciente sempre equilibrado, para que essas células possam sempre se manter estáveis. E se nós vermos aqui, ó, nós temos também fibroblastos aí nessa imagem, né? E esses fibroblastos são os fibroblastos que vão ser os responsáveis pela produção do colágeno. Então, quando a gente fala em bioestimuladores, automaticamente a gente está falando de uma saúde fibroblástica. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Ok? Só vou pedir um feedback para você que está ao vivo comigo. Está passando? Os slides estão passando? Pode escrever aí no chat, por favor, se os slides estão passando. Então, já expliquei, né? A matriz celular é formada por elementos fluidos e elementos fibrosos. Os fluidos vão ser as glicosaminoglicanas e as proteoglicanas. E aí a gente começa a entender glicosaminoglicanas, que tem a ver com glicose, proteoglicanas tem a ver com proteínas. Tá passando legal, pessoal, os slides? Podem abrir o microfone também, você que está ao vivo aqui, pode abrir o microfone para me responder se está passando legal, se está tudo ok, se vocês estão conseguindo ver os slides passar. Porque na aula anterior tinha alguns slides que não estavam passando e eu tive que recolocar aqui. Tá tudo ok? Deixa eu ver, alguém respondeu aqui.
Marília, boa noite a todos. Boa noite, Marília. Responde para mim, Marília, por favor. Sim, está ok. Obrigado. Pedi só para vocês agora fecharem o microfone. Valeu. Vamos seguir então. Obrigado, gente. E outra coisa também, olha só, essa aula, se vocês quiserem pegar o link, compartilhar, botar nos grupos, tá bom? A gente está ao vivo aqui. Hoje é sexta-feira, não é isso? 31 de maio, são agora 8h10. E a gente, é como eu prometi para vocês, né? Às vezes a gente vê cada coisa na internet, né? Só abrindo um parênteses, né? Vou dar uma aula, e aí a pessoa fica 3 horas lá falando, mostrando os resultados. Não que nós não tenhamos, graças a Deus temos resultados, mas isso já está tudo lá no site. O que eu quero mesmo é compartilhar conhecimento aqui com você, tá bom? Então, assim, é aula mesmo, tá bom? Então, podem compartilhar sem medo, porque não vai ter só falatório. É uma aula, então compartilhem nos seus grupos, manda para o seu amigo, pode mandar esse link que ele vai conseguir entrar aqui, tá bom? Então, olha só, nós temos glicosaminoglicanas, né, e proteoglicanas, os elementos fluídicos da MEC, da matriz celular, e nós temos os fibrosos, que são as proteínas estruturais. Olha aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, colágeno, tá? Então, ó, colágeno é um dos componentes da matriz celular, um componente fibroso, fibras elásticas, fibras colágenas e proteínas adesivas, que é a fibronectina e a laminina. Ou seja, dentro da matriz extracelular, a formação da matriz extracelular tem a ver com a bioestimulação. Se eu não tiver uma boa matriz extracelular, eu não vou ter esses elementos. Eu não vou ter colágeno, não vou ter fibras elásticas, fibras, colágenos, não vou ter os fibroblastos ali funcionando. Olha o quanto é importante a gente ter uma boa MEC, uma boa matriz extracelular desse paciente. Então, seguindo aqui a nossa aula, uma pergunta: por que o estado nutricional é um dos fatores mais determinantes para os resultados dos procedimentos de Hoff, de estética facial, de implanto, de qualquer área de saúde geral? Por que que o estado nutricional, por que que a nutrição do paciente é um dos fatores determinantes, ou pelo menos um dos mais determinantes, para que isso aconteça? Bom, se você pegar a bula de um bioestimulador, você vai ver que todas elas dizem o seguinte: isso aí você não precisa olhar para a tela, olha aqui para mim, já pega o seu caderninho de anotação, fique em modo aula e olha aqui para mim que eu vou te explicar uma coisa importantíssima sobre bioestimulador. Bioestimulador de colágeno é um produto que vai estimular o organismo bio, em vivo, a produzir colágeno. Se eu peço para você assim, fulano, me dê aí agora 100 mil reais. Por mais que você seja meu amigo, meu irmão, queira muito me ajudar, saiba que isso é vital para mim. Se você não tiver, você não tem como me dar. Correto? Então preste atenção. O bioestimulador, o mecanismo de ação é estimular o organismo a produzir colágeno. Ora, se esse organismo não tem os substratos para produzir o colágeno, ou ainda, se esse organismo ele está desnutrido, porque o colágeno é uma proteína, e como uma proteína, ela é formada de aminoácidos. E nós só conseguimos formar grandes complexos proteicos a partir de determinados aminoácidos. Então, por exemplo, se os aminoácidos formadores do colágeno são principalmente glicina, prolina, eu preciso ter ingestão, eu preciso ter biodisponível no organismo do meu paciente glicina, prolina. Entendido? A partir do momento que eu não tenho glicina e prolina, que são esses dois aminoácidos, eu posso ter qualquer outro aminoácido. Se não tiver esses dois, não vai formar o colágeno. Estou falando de colágeno. Por quê? A proteína ela só é formada quando existem os seus precursores essenciais. Entenderam isso? Ficou claro? Então, por isso que o estado nutricional, ou seja, a forma como o paciente se encontra nutrido, eu posso ter uma desnutrição proteica. Esse paciente pode ser um paciente obeso com uma desnutrição proteica. Ou esse paciente pode ter algum problema sistêmico que leve a uma desnutrição proteica. Esse paciente pode ser um paciente de um certo grau hepatopata, ele pode ter uma hepatopatia. E como é que a gente vai avaliar isso? Através dos sinais clínicos, mas também através dos exames de sangue. A gente vai sugerir a esse paciente, na verdade, a gente vai prescrever para esse paciente, solicitar para esse paciente, melhor dizendo,
um hepatograma. E aí ali vai vir as transaminases, vai vir GGT, vai vir um monte de parâmetros aos quais a gente vai olhar e vai dizer, opa, esse paciente aqui, ele é um paciente que tem um certo grau de hepatopatia, portanto, o metabolismo dele pode não estar normal, principalmente em relação a proteínas. Existem outras formas também. A gente pode solicitar albumina para o paciente, enfim, existem vários marcadores de vários tipos de estado nutricional. Quando a gente fala estado nutricional, a gente vai ver isso mais na frente na aula, não é simplesmente se o paciente está obeso ou se o paciente está emagrecido. Não, estado nutricional, eu estou falando em relação a como o organismo desse paciente está em relação a nutrientes, porque esses nutrientes é que vão dar vida para o meu paciente, esses nutrientes é que vão fazer todo o sistema dele orgânico funcionar e que vão fazer os resultados do meu procedimento ser benéfico ou não. Entendido, pessoal? Então, eu coloquei essa bula para que a gente visse aqui que toda a bula do bioestimulador vai falar em relação a isso. Ok? Tem vários artigos, eu não vou me prender muito a essa parte, né, de leitura, até porque eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Tudo aqui que vocês estão vendo, eu vou disponibilizar para vocês, por isso que eu disse para vocês que é um curso, é uma aula bem legal, né? Me comprometi, espero que vocês estejam gostando do que eu estou entregando, da forma como estou entregando, né? Como eu falei com vocês, mais um adendo, já me decepcionei muito em assista essa aula e chega lá, não tem aula, é blá, blá, blá. Então aqui a gente partiu para a aula mesmo, tá? Então, ó, tem trabalhos falando sobre isso, tá? Então, tudo isso aí eu vou passar, porque eu quero chegar em partes, não que isso não seja importante, mas em partes mais importantes. Então, olha só. Modular o estado nutricional do paciente, o que é modular? Modular é você equilibrar. Eu não sei se vocês lembram do Lego. Lembra do Lego? Lego era um brinquedo que você brincava, até o pessoal fala, quando a pessoa não consegue montar alguma coisa, ih, não brincou de Lego, né? É, Lego é um brinquedo que você montava, você construía, existe, acho que ainda existe, né, até hoje. Você constrói ali em blocos, tá? Você faz uma construção, um monte de blocos que de encaixe, encaixam no outro. Então, isso é modular, né? É uma casa modulável, um escritório modulável. Já viu aqueles congressos que você faz, fecha uma sala, a sala fica maior, a sala, aquilo é módulo, são módulos. Então, modular é você equilibrar. Quando você consegue construir sobre módulos, você está equilibrando. Então, equilibrar ou modular é igual a modulação hormonal, né? Vai falar assim, modulação hormonal, reposição, existe diferença? Existe, tá bom? A gente vai falar um pouquinho também nas próximas aulas. Então, olha, modular o estado nutricional do paciente antes do uso dos bioestimuladores e outros procedimentos, por quê? Porque tudo vai depender da nutrição. Ora, fiz uma cirurgia no paciente, fiz um implante, poxa, não osteointegrou. Poxa, fiz uma cirurgia no paciente, não cicatrizou legal. O estado nutricional é o único responsável? Não, mas influencia? Com certeza. Então, olha, modular o estado nutricional do paciente antes do uso dos bioestimuladores e de outros procedimentos traz inúmeros benefícios para esse paciente. E quais são esses benefícios? Quando a gente modula o estado nutricional, a gente diminui a glicação. O que é glicação? Glicação é quando a glicose está fora do lugar onde ela deve estar. A glicose, no nosso organismo, no organismo do nosso paciente, do ser humano, ela precisa ficar intracelular para ser disponibilizada, gerar ATP, enfim. Quando ela está fora da onde ela deve estar, né, quando ela está lá na corrente sanguínea, circulando, passeando lá, como quem não quer nada, né, ela se liga à porção M da hemoglobina. E aí ela vai formar a hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada formam produtos de glicação avançada, que vai fazer com que eu perca colágeno, vai fazer com que eu tenha uma menor osteointegração, vai fazer com que o processo de periodontite se agrave, vai fazer com que o processo cicatricial demore mais, vai exacerbar processos inflamatórios infecciosos, ou seja, quando a gente não modula o estado nutricional, eu tenho mais chance de ter esses problemas todos vindo da glicotoxicidade, vindo da glicação. Quando eu modulo o estado nutricional, eu diminuo essa glicação. Eu aumento ainda a hidratação do meu paciente. Num ácido hialurônico, por exemplo, que eu vá fazer nele, eu sei que eu vou precisar aumentar essa hidratação. Se eu modulo o estado nutricional e a água faz parte do estado nutricional, mas a água não tem nutrientes, né? Entre aspas. Mas não tem calorias, na verdade, né? Porque a água ela tem as questões nutricionais, dependendo principalmente
da origem dessa água, ok? A água não tem a caloria. Mas a hidratação também entra no fator ah, de ah, planejamento do estado nutricional desse paciente pré-procedimento. E o aumento também a capacidade do organismo do meu paciente de produzir colágeno. Quando a gente consegue fazer isso no nosso paciente, quando a gente consegue modular o estado nutricional, a gente diminui a glicação, aumenta a hidratação, aumenta a capacidade do organismo de produzir colágeno, numa bioestimulação, por exemplo, e aqui eu poderia colocar numa osteointegração, no processo de implante. Tudo isso vai ser importante para eu melhorar o resultado do procedimento do meu paciente. Tudo bem, pessoal? Aí a gente tem um caso clínico, eu vou mostrar depois para vocês, tá? Isso aqui eu vou passar, pessoal, porque o que me interessa é que nós façamos um caso clínico juntos, tá bom? Quem assistiu a live que eu fiz na segunda-feira próxima passada, viu que nós fizemos um caso clínico juntos. Então eu vou colocar lá, você que está no grupo, você vai trazer o seu caso clínico, você vai trazer um caso clínico e a gente vai montar ali um caso clínico que vamos fazer juntos, tá? Isso aqui eu vou passar, tá bom? Muito bem. Vamos chegar aqui, pessoal. Olha, a maioria das doenças tem na sua base a desnutrição e não somente a má alimentação. Vamos supor que você tenha um paciente que ele tem um altíssimo poder aquisitivo, ele se alimenta muito bem e você talvez jamais imagine que ele é um paciente desnutrido. Mas você precisa investigar esse paciente do ponto de vista em relação à nutrição. Vocês conseguem me ouvir bem? Porque aqui apareceu para mim uma queda do áudio. Escrevam, por favor, aí no chat se vocês estão conseguindo ouvir bem. Você que está ao vivo, conseguindo ouvir legal, o som tá bom? Apareceu aqui uma queda no áudio. Não sei se vocês estão ouvindo. Ok, colocaram ok, obrigado, querido. Então, olha, esse paciente ele precisa ser investigado. Todo paciente precisa ser investigado do ponto de vista metabólico e do ponto de vista nutricional. Existem várias formas de nós avaliarmos o estado nutricional do nosso paciente. A gente vai trazer isso aqui também para vocês. Ok, pessoal? Lembram que na aula passada eu falei que existia uma imagem de uma pessoa muito bonita, né, que passou por um problema de saúde muito grande e tinha uma imagem dessa pessoa no hospital e uma imagem dessa pessoa depois de recuperada? Olha aqui, tá vendo? Essa é a Bianca Toledo. A Bianca Toledo teve um problema de saúde muito grave há muitos anos não, quer dizer, alguns anos atrás, né? E essa pessoa aqui é a mesma pessoa da imagem. Ou seja, você pode ser uma pessoa dentro de um espectro muito belo, mas quando você está privado da sua saúde, você vê aqui, olha só, atrofia de têmpora, você vê queda de cabelo, você vê uma série de coisas. E olha que ela já está um pouquinho melhorzinha, né? Você tem a proeminência nessa região aqui. Ou seja, você vê que é uma paciente, uma pessoa que quando está doente, quando não está no seu melhor momento, ela não vai conseguir alcançar a sua melhor versão. Ou seja, todo paciente que chega para a gente para fazer ROF ou para fazer algum outro procedimento, nós precisamos olhar a saúde sistêmica do paciente. Às vezes, por fora, o teu paciente está assim, mas por dentro ele está assim. Então, isso a gente precisa entender. Aqui, nesse caso, ela exteriorizou tudo aquilo que estava acontecendo dentro dela do ponto de vista biológico, né? Do ponto de vista patológico, melhor dizendo. Mas, às vezes, o paciente pode chegar para a gente com uma maquiagem, e não no sentido literal, mas maquiado de estar bem. E quando a gente vai avaliar, né, estado nutricional, quando a gente vai avaliar exames, quando a gente vai ver história pregressa desse paciente, a gente vê que esse paciente ele precisa ser um paciente tratado antes de nós chegarmos a alguma terapêutica para ele, ok? Para que nós possamos ter resultados satisfatórios. Ok, pessoal? E aí eu pergunto, o que é desnutrição? Já que a gente está falando tanto de nutrição, o que é desnutrição? Quando eu falo em desnutrição, o que é que vem à nossa cabeça? Vem aquele paciente emagrecido, né? Vem aquele paciente com aspecto cadavérico?
né? Será que é só esse paciente que é desnutrido? Será que desnutrição tem a ver somente com o peso desse paciente? Será que desnutrição tem apenas a ver com a composição corporal desse paciente? Então vamos ver à frente o que nós temos. Opinião de vocês, né? Sua opinião, você que está ao vivo aqui comigo. Essa imagem mostra para vocês um paciente desnutrido? O que vocês acham? Podem escrever ou podem abrir o microfone para falar, fiquem à vontade. Mostra um paciente desnutrido? O que vocês acham? Vamos ver, temos resposta aqui no chat. Não. Acha que ela não está desnutrida. Outras? Muito bem. Vamos passar um pouquinho. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Olha só. Dentro do quadro clínico da desnutrição, existem alguns aspectos que a gente precisa ver. Primeiro, a gente precisa conceituar o que é desnutrição. Falta de nutrientes. Tudo bem? Então anotem isso, tá, pessoal? Para ninguém enganar mais vocês, tá? Ouçam agora o nutricionista falando. O que é desnutrição? Falta de nutrientes. Ponto. Tá bom? Existem alguns tipos de desnutrição, tá? Estão anotando? Vão anotando aí. Existem alguns tipos de desnutrição. Toda desnutrição energética, ela vai causar alguns sinais e sintomas patognomônicos, ok? Desnutrição energética é desnutrição calórica, quando eu faço uma restrição calórica. É a relação entre a oferta e a ingesta, ou entre a ingesta e o gasto. A gente tem uma imagem lá na frente que mostra bem isso. Então, desnutrição calórica é uma desnutrição onde eu tenho alteração entre a ingesta e o gasto, ou a oferta e a ingesta, ok? Então, quando eu tenho uma desnutrição energética, eu tenho alguns sinais patognomônicos, sinais clínicos. Quais são eles? A gente pode ver aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a setinha para mostrar para vocês. Porque era outro computador que eu usava. Não é aqui, só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui onde é. Não achei, não tem problema. Vou com a setinha mesmo. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, arcos intercostais proeminentes. Vocês conseguem ver? Está aqui. Então, é um dos sinais patognomônicos da desnutrição energética. A gente pode ver aqui também, ó, nessa outra imagem, tá vendo? As costelas aparecendo. Sinal do rosário raquítico. Está aqui, ó, no meio das costas. A gente consegue ver bem aqui. Essa, provavelmente uma modelo, né? Aqui, ó. Tá vendo? Chama sinal de rosário raquítico. A gente pode ver as articulações mais proeminentes. Tá vendo? Olha, aqui, 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 tá? Atrofia temporal. Lembra que eu mostrei lá na Bianca Toledo? Tinha uma grande atrofia temporal. Tá bom? Então, isso é um sinal clássico, patognomônico da desnutrição energética, ok? Que é a magreza extrema. Está até escrito aí. E aí, a gente coloca esse outro paciente. Esse outro paciente, ele provavelmente tenha um outro tipo de desnutrição, ok? Provavelmente tem um outro tipo de desnutrição. Sim, está desnutrida. A professora Marília está colocando aqui. Então, está desnutrida. Sim,
tá? É uma desnutrição energética. Muito provavelmente, aí a gente já não, aí teria que ver outros parâmetros. Clinicamente está desnutrida, tá? Do olhar clínico, né? Com um olhar clínico somente, a gente consegue identificar o padrão nutricional desse paciente? Não, não vou conseguir. Eu vou precisar de sinais clínicos, eu vou precisar de avaliação laboratorial, eu vou precisar colher uma história alimentar e dietética desse paciente. Tudo bem, pessoal? Então, esse paciente que está na tela, ele provavelmente seja um paciente que também está desnutrido. Por quê? Vamos assumir que esse paciente, ele seja um paciente hipertenso, em uso de medicamentos, um paciente diabético, em uso de medicamentos, e esses medicamentos, vamos assumir também que ele não esteja fazendo nenhuma reposição de nutrientes, podem levá-lo a uma desnutrição medicamentosa, farmacológica. Então, quer dizer, Roberto, que aquele paciente que chega para mim fazendo uso de determinados medicamentos, ele pode estar desnutrido. Sim, pode estar desnutrido. Ele pode ter um determinado grau de desnutrição. Então, como é que a gente avalia isso? A gente avalia isso a partir da avaliação clínica e também da avaliação laboratorial. É importante lembrar que a composição corporal não é o único parâmetro de avaliação do estado nutricional do paciente. A gente tem outros parâmetros. Vou pedir só para a gente desligar o áudio, por favor. Valeu. Valeu, obrigado, gente. Então, ó, a composição corporal não é o único parâmetro de avaliação do paciente. A gente pode ter diversos parâmetros para avaliar esse paciente, e é isso que a gente vai ver. Só que ambos pacientes, ó, podem estar e provavelmente estejam desnutridos. Ok? Então é isso que a gente precisa entender. Não, o estado nutricional é muito além do peso do paciente, da composição corporal do paciente. Tem muito a ver também com o ele estar nutrido ou desnutrido, as células estarem nutridas ou desnutridas. A desnutrição pode ter diversas causas, causas primárias ou causas secundárias, geralmente primárias. Uma alimentação inadequada, por isso que a alimentação e a nutrição são coisas diferentes e a gente precisa entender isso e precisa avaliar isso no nosso paciente, se esse paciente ele está só se alimentando ou se esse paciente está se alimentando e se nutrindo. A gente precisa ter esse conceito dentro da nossa avaliação clínica. Pode ser também parasitas, pode ser doenças de má absorção, posso ter um paciente com má digestibilidade. A gente sempre ouviu falar o quê? Nós somos o que nós comemos. Na verdade, não. Essa frase é uma meia-verdade. Nós somos aquilo que nós ingerimos, digerimos, absorvemos, retemos, excretamos. Então, posso ter problema em algum grau, em algum nível do trato gastrointestinal que já tem início no processo de ingestão até o processo, terminando no processo de excreção. Eu posso, nesse tubo, ter algum problema, seja em cavidade oral, seja em esôfago, seja em estômago, em intestino. Né? Pode o paciente ter, por exemplo, uma gastrite, e aí ele vai ter uma má absorção proteica. Ele pode ter uma gastrite controlada com o uso de IBP, né? Quem não sabe o que é IBP, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar classes farmacológicas, são inibidores de bomba de prótons, né? Os pantoprazóis, os lansoprazóis, os dexlansoprazóis da vida. E aí esses medicamentos eles vão diminuir a produção de ácido clorídrico pelas células C parietais, com uma diminuição desse ácido clorídrico, a proteína não é bem digerida. Se ela não é bem digerida, ela chega no intestino mal digerida. Se ela não está bem digerida, ela não vai ser bem absorvida. Ou ainda, esse paciente pode ter problemas de absorção, pode ter um Crohn, por exemplo, né? Ou pode ter uma RCU, e ele vai ter problema de absorção, e aí a gente não vai conseguir ter um bom estado nutricional para esse paciente. Tá? Diarreias, que são causas, né? Tem como causas frequentes também os processos de alterações do trato gastrointestinal.
Então, olha só, pessoal, o que é que vai caracterizar um paciente desnutrido ou em potencial de desnutrição? O que é que me diz isso, né? O que é que me diz se esse paciente está desnutrido ou é um paciente que está prestes a desnutrir? Esse slide é muito interessante, tá? Então, ó, se você está assistindo pelo celular, já faz um print desse slide, né? Você está vendo pelo computador, você tira uma foto desse slide e já aproveita e já marca lá, né? Assistindo aula, e o paciente gosta disso, pessoal, tá? O paciente gosta de ver que você está sempre se atualizando, você está sempre estudando, né? Já faz um post sobre isso, já fala, olha, você sabe como é que está seu estado nutricional? Vem para cá, que aqui a gente não vai só atacar. Só que você não vai botar assim, né? Eu vou falar aqui no termo que você vai me elaborar isso melhor. A gente não vai só atacar ácido hialurônico no seu rosto, né? A gente não vai só colocar um fio, a gente vai ver o seu estado nutricional. Isso é um grande diferencial. Faz esse trabalho que, ó, vai ser legal, depois vocês me contam. Então já printa, aproveita, já marca lá no Instagram, né? Arroba, underline, doutor, não, arroba, doutor, underline, Roberto Moza, tá bom? Se você ainda não me segue também, fica o convite aqui para seguir. Mas vamos estudar esse slide, pessoal. Vamos estudar aqui esse slide, eu quero estudar com vocês. Olha só. Vocês estão vendo aqui que tem uma pirâmide, tá? E está escrito aqui o quê? Estado nutricional ótimo. Quando é que eu tenho um estado nutricional ótimo? Quando eu tenho um equilíbrio entre a ingestão de nutrientes, quando eu tenho um equilíbrio entre a ingestão de nutrientes e a necessidade de nutrientes, tá? Para manter uma saúde ótima. Mas esquece essa parte. Então, vamos recapitular. Quando é que eu tenho um estado nutricional ótimo? Quando eu tenho equilíbrio entre ingestão de nutrientes e equilíbrio entre uma necessidade de nutrientes. Professora Marinês, boa noite, obrigado pela presença. Quando eu consigo equilibrar essa ingestão de nutrientes, veja que aqui no quadro está ingestão de nutriente, não está ingestão alimentar. A ingestão alimentar está aqui em cima, porque a ingestão de nutriente, ela é uma coisa, a ingestão de alimentos são outras. Ok? Então, quando eu tenho equilíbrio entre ingestão de nutrientes e necessidade de nutrientes, eu tenho estado nutricional ótimo. Vamos supor que eu fiz um implante no meu paciente, ou fiz um bioestimulador no meu paciente. O que acontece? Esse lado aqui onde está a setinha escrito necessidade de nutrientes vai subir, vai formar uma gangorra. Eu preciso aumentar esse lado, ou seja, a ingestão de nutrientes, para que possa estar novamente equilibrado. Ok? Se eu faço um implante, eu vou precisar de nutrientes para ter osteointegração. Opa, o organismo entende que aumentou a necessidade. O que eu preciso fazer? Aumentar ao mesmo tempo a ingestão desse nutriente. Só que para eu aumentar novamente a ingestão só que para eu aumentar a ingestão desse nutriente, eu preciso ter certeza que esse nutriente ele vai ser absorvido. Eu preciso saber se tem alguma doença associada, que é isso que está aqui, ó. Uma doença associada que vai alterar a minha ingestão alimentar, o meu padrão cultural que vai aumentar a ingestão alimentar, o ambiente emocional, são vários fatores que vão fazer com que eu eleve essa ingestão de nutrientes com eficácia, para que fique equilibrado a necessidade de nutrientes. Porque se acontecer isso, a necessidade for maior que a ingestão, o estado nutricional desequilibra, né? Forma uma gangorra aqui, desequilibra, e o que acontece? Eu não consigo um bom resultado no meu tratamento, independente de qual seja o tratamento. Então, só esse slide, eu acredito que já tenha valido o fato de você estar assistindo essa aula. Porque é uma coisa que às vezes as pessoas não se atentam, né? Eu estava falando outro dia com um amigo meu implantodontista, os exames que a gente solicita, né? Ele, cara, eu solicito hemograma, glicose, NR, tal, tal, tal. Eu falei, tá, mas os fatores de osteointegração? Ele, não, se o paciente fizer uso de bifosfonato, tal. Eu falei, tá, mas assim, nutricionalmente, vamos lá, PTH, calcitonina, magnésio, vitaminas do complexo B, se o paciente for osteopata, ou se o paciente for cardiopata, se o paciente for diabético, né, mas eu vejo na hemoglobina glicada, ele está bem compensado, tá, mas a gente pode melhorar isso. Então, isso, pessoal, é fazer uma odontologia integrativa. Não é chegar e prescrever um monte de coisa para o paciente, ozônio, e um monte de chás, e um monte Não. É a gente parar. A integrativa ela começa no raciocínio, ela começa no pensamento. Tudo vai começar no pensamento. E como eu vou
pensar no meu paciente. A partir desse meu raciocínio, a partir desse meu pensamento, eu vou transmitir isso para o papel, para a ficha. Eu gosto muito de fazer como eu fiz na live, né? Esquema fisiopatológico, a gente vai fazer esquema juntos nas nossas próximas aulas, né? E a partir daí, a partir dali, a gente toma uma decisão terapêutica. Nada é pegar e dar para o paciente só as fórmulas, as fórmulas, as fórmulas, as fórmulas. Não. Então, o que eu quero é que vocês saiam dessa aula de hoje sabendo. Uma das coisas mais importantes, tá? Vamos resumir aqui rapidinho. O estado nutricional é de suma importância para o paciente, tá? Boa noite, Moura. Peço tempo de atividade para autonomia, só colocamos dá bom vírus. Sim, geralmente a gente pede, né? Você pode pedir, se você pedir coagulograma completo, às vezes você precisa pedir complementado, tá? A gente pode pedir o INR, com o INR, às vezes depende do laboratório, tá bom? É igual o reticulócito, você tem que pedir separado também para a gente saber se de repente o problema de uma anemia está na medula do paciente, tá? É... Então, vamos recapitular. Primeiro, estado nutricional tem que estar bom. Se não tiver bom, esquece. Esquece tudo. Ou manda para o Nutri, ou você equilibra se você tiver conhecimento para isso, mas o estado nutricional tem que estar bom. Para eu saber se está bom, eu não posso só olhar para a composição corporal do paciente. Eu preciso ter avaliação clínica, avaliação laboratorial, eu preciso ter diversos fatores para identificar o estado nutricional. Eu preciso modular esse estado nutricional caso ele não esteja bom. Eu preciso colocar ele em níveis ótimos. E eu preciso conhecer os principais fatores que vão alterar o estado nutricional, que são as doenças, que vai virar um loop, porque ela começa numa alteração do estado nutricional e ela piora o estado nutricional. Dependendo dos medicamentos que o paciente usa, que ele vai precisar continuar usando, não é para ele parar de usar, piora o estado nutricional dele. Então, automaticamente vai piorar o resultado do procedimento que eu estou fazendo. Então, qual é a grande sacada? É a gente conseguir equilibrar a ingestão do nutriente, conhecendo todos esses pormenores que vão alterar a ingestão, com a necessidade nutricional para o procedimento para o qual eu vou fazer, vou realizar, seja implante, seja pério, seja ROF, seja bioestimulação, seja o que for. Entendido, pessoal? Então, hoje eu gostaria de ficar por aqui, gostaria que vocês pensassem nisso. A gente está fazendo um passo a passo, ok? Um passo a passo. Na segunda-feira, às 20 horas, a gente vai ter aula. Se você estiver gostando, ó, divulga o nosso curso para os seus alunos. Tem muito professor aqui presente. Divulga o nosso curso para os seus grupos, para as pessoas que te conhecem, para que a gente possa difundir esse conhecimento, né? Às vezes eu vejo muita briga em relação à técnica, né, com outras áreas da saúde. Vamos focar nisso aqui, né? É o que eu sempre brinco, né? Cola comigo, vai na minha, e você vai por mim, como diz a minha sogra, vai por mim que você vai bem, tá bom? Então, vai por mim, pessoal. Foca nisso aqui, que esse é o grande diferencial. É o conhecimento sistêmico que você vai ter em relação ao seu paciente, que é um grande diferencial entre todos os profissionais, seja médico, biomédico, enfim, que estão fazendo ROF ou mesmo dos profissionais de odontologia, né? E quando a gente tem algo bom, a gente quer transmitir aquilo, né? Então, compartilhe também com os seus amigos, compartilhe nos seus grupos essas nossas aulas, tá bom, pessoal? Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, sextando comigo, hoje sexta-feira, né? Dia que a gente está tendo essa aula e gravando. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês de sempre, né? Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe a sua família e até a nossa próxima aula, que é na segunda-feira, dia 3 às 20 horas. Eu espero vocês aqui.